Obrigada, senhor presidente. Bom, como eu estou aqui, independentemente do que pensa a opinião pública, porque eu fiz um juramento constitucional, aliás, quando exercemos o nosso mandato de amar a Constituição acima de qualquer posicionamento partidário ou ideológico, e queremos buscar a verdade, é importante, apenas na linha do senador Eduardo Girão, fazer aqui uma contribuição. Acho que essa CPI pode, sim, na linha de investigação de estados e municípios, solicitar dos estados onde existam, já nos órgãos de fiscalização e controle, já existam ações ou denúncias, para que esses documentos possam constar também do relatório final do senador Renan Calheiros, como uma forma também de contribuir, porque muito daquelas investigações em nível estadual, como envolve dinheiro federal, pode ser encaminhado ao Ministério Público Federal para que possam ser investigados e, obviamente, os possíveis indiciados possam depois sofrer as penalidades criminais e cíveis, se assim entender a Justiça. Senhor presidente, senhores senadores, senhor William, eu gostaria de agradecer imensamente a presença do senhor. Vou aguardar que o presidente chegar e a gente começa. Devolver a presidência aqui para o seu titular. Se puderem repor meu tempo, por favor. Presidente Omar Aziz, senhoras e senhores senadores, senhor William. Embora nós estejamos aqui tratando de uma questão muito pontual com o senhor, e está muito claro qual é o papel do consultor técnico da OPAS no Ministério da Saúde em relação aos contratos, que é a análise das invoices, eu acho muito importante a gente repor um pouquinho e iniciarmos todo o processo da Covaxin. Senhor presidente, eu passei desde sexta passada, eu fiquei 3 dias, inclusive final de semana, analisando esse processo. E tive a maior dificuldade de juntar os quebra-cabeças, porque nós não temos documentação dentro da CPI. Estou falando, obviamente, das documentações públicas, que eu não tenho direito a sigilosas. Sei que Vossa Excelência já fez a solicitação, reiterou o pedido junto ao Ministério da Saúde. Eu gostaria de propor aqui aos membros da comissão, se não seria o caso de requisitar esses documentos dentro do Ministério da Saúde. Porque não é possível nós trabalharmos dessa forma. Nós somos senadores da República, temos uma série de atribuições, estamos aqui nos debruçando horas a fio, o relator tendo que extrair das testemunhas, muitas vezes dados, que os documentos do Ministério da Saúde poderiam se fazer esclarecer. Então, eu gostaria realmente de requisitar, porque, de novo, hoje é sexta-feira, portanto, nós temos uma semana que eu estou debruçada no contrato da Covaxin, e eu continuo tendo dificuldade de juntar essas peças. Eu vou ter que perder tempo falando com o senhor William, tentando unir essas peças, porque os documentos não chegam. Inclusive, senhor presidente, algo que é fundamental, que é esse primeiro invoice, que chegou no inbox, que só alguns tiveram acesso na nuvem, que já deve ter sido apagado, e que depois, segundo a informação agora, o senhor William tem a partir apenas, pelo que consta aqui, a partir do dia 22. Então, eu gostaria de começar com esse ponto. Senhor William, depois de eu ter apresentado uma série de irregularidades em relação ao segundo e terceiro invoice que chegaram às nossas mãos, uma banca advocatícia de renome, e eu reconheço a capacidade desta banca de advogados associados, na sua defesa, enviou para esta comissão um documento dizendo e confirmando que as 3 versões das invoices são verdadeiras, à luz do que o senhor disse e que alguns outros que aqui estiveram também, mas contradizendo a fala do ex-ministro Onyx, que disse categoricamente que a primeira invoice não existia. Pois bem, independente da data, eu não quero saber se esse documento chegou ou não à mão do presidente da República, se houve prevaricação de quem quer que seja, isso a CPI vai investigar. Eu quero entender o contrato da Covaxin. Nesse invoice, nesse primeiro invoice que o senhor apresentou, que diz que é verdadeiro, o ministro Onyx disse que não é. O relator pediu para que eu pudesse colocar aqui, para que nós pudéssemos, já que não temos o original, confrontar. E eu gostaria de passar, portanto, apenas para que o senhor possa confirmar se o segundo é aquele que o senhor entregou agora. É preciso que isso seja declarado no microfone para que as coisas fiquem claras. Eu tenho que perder o tempo aqui, mas é necessário a pedido do relator. Por favor.
O documento que foi apresentado e depois vai ser esmiuçado pelo Dr. Elcio é esse. Obviamente que aqui não dá... Tirou... Não tem condições de voltar? Esse documento foi o documento que depois a mídia, já que o ministro Onyx pediu para ampliar e fotografar, a mídia divulgou e eu tirei uma cópia desse documento. O documento que o ministro diz que é falso, eu tenho aqui na minha mão, e é o mesmo documento a princípio que que o senhor apresentou e que agora estou destacando. Então, veja, está comprovado num primeiro momento, tanto pelo senhor, quanto pelo escritório de advocacia que defende a Precisa e a Madison, que existem 3 invoices. E hoje o senhor está trazendo um documento que bate com o documento que eu tenho, que comprova que o documento é original, portanto, aquele documento não é falso. Isso é importante para o nosso processo. Vamos seguir. A segunda e terceira invoice, que o senhor disse que tem uma série de irregularidades, ela também consta ainda no documento como proforma. O senhor havia explicado que é um proforma. Eu gostaria que o senhor pudesse rapidamente repetir, por favor. Como eu havia dito anteriormente, proforma é um draft, né? Seria um pré-documento, né? Um esboço do documento que de fato será emitido para a liberação da carga na alfândega. O que acontece? Muitos fornecedores, muitos fabricantes só emitem uma invoice depois que tem as devidas autorizações e garantias do país que vai fazer a importação. Então, eles mandam uma proforma. Portanto, o primeiro documento é uma nota fiscal provisória, ela não tem valor, ela tem nome de quem compra, nome de quem está vendendo, nome do representante, na forma sumária, nas condições de forma de pagamento, etc. Pois bem, a segunda e a terceira invoice, embora continuem como proforma, tem todas as características de uma comercial invoice. O senhor poderia dizer qual é a diferença entre uma proforma, assim, se o senhor lembrar? Não, é como eu disse, se é proforma, ainda é um draft. Sim, mas é a comercial que consta na comercial invoice. Exatamente, ele é um esboço da nota fiscal que é a invoice. A proforma e a comercial invoice? É a nota fiscal definitiva. Chegou nas suas mãos essa nota? Não, essa não chegou não, só recebi proforma. O que eles chamam de proforma na segunda e na terceira, se puder passar o vídeo, ou a foto, com todos os erros, tem todas as características de uma comercial forma, inclusive o Swift Code, que é o código universal tão necessário para emitir o pagamento. Sim. Então, quando a defesa fala que eram meras notas fiscais provisórias, por que essa nota fiscal provisória tem todas as características de uma nota fiscal definitiva, inclusive com o código e com tantos erros? Então, só comprova, senhor William, que diante desses detalhes, eu tenho muitos aqui, mas eu não tenho tempo. E eu não quero tomar todo o tempo dessa comissão, senhor presidente. Eu queria apenas, para deixar muito claro que a imprensa fica assim, mas por que isso é importante, por que aquilo é importante? Eu queria rapidamente deixar muito claro o seguinte. Eu estou diante de um contrato bilionário de 1 bilhão e 600 milhões. Um contrato que foi assinado em fevereiro, quando não havia lei permitindo. No direito público, um servidor público, qualquer um, ou ministro do Estado, não pode fazer nada que a lei não permita. Nós estamos diante de um contrato ilegal que tinha que ser rasgado e não assinado, que foi assinado sem autorização da Anvisa, sem autorização de lei que permitiria que a autoridade sanitária indiana pudesse suprir a ausência da autorização sanitária brasileira, porque a lei que permitiu isso só aconteceu em março, depois de uma emenda do deputado federal líder do governo, Ricardo Miranda. Nós temos um contrato que, apesar de toda essa irregularidade, Ricardo Barros, tratava de uma vacina que não tinha comprovação científica. Eu não sei
relator, se nós estávamos diante de uma vacina que iria para o braço do brasileiro com eficácia, se nós estamos falando de um mero soro fisiológico. Mais do que isso, de tudo que foi analisado, e isso falta comprovação oficial, segundo a informação que me chegou, havia parecer técnico jurídico do Ministério da Saúde com numa matriz de risco, com uma série de considerações. Temperatura da vacina, a eficácia da vacina, a própria Anvisa na comparação, dizendo, a informação que me chegou, que a vacina não poderia ser aplicada para pessoas acima de 60 anos. Precisa ser investigado se é verdade, eu não sei. Não poderia ser aplicado com menores de 18 anos, não poderia ser aplicado em grávidas, não poderia ser aplicado em puérperas, não poderia ser aplicado em adultos que tenham comorbidade. O que é comorbidade, ministro Humberto Costas? Diabetes, problema de coração, hipertensão, obesidade mórbida, obesidade. Se ele não pode ser aplicado em ninguém que precisava tomar a vacina, isso tudo é ponto de interrogação, porque nós não temos o processo na nossa mão. Como é que o governo federal abre mão de comprar a vacina da Pfizer, assina um contrato ilegal de 1 bilhão e 600, e no meio do processo, e aí vem aqui, eu não vou tomar tempo de ninguém, apenas mostrem de novo a imagem do segundo e terceiro invoice, apresentam uma nota que a princípio tem cara, cheiro, característica de uma nota editada, falsificada, com uma série de irregularidades, não só em inglês, não é disso que nós estamos falando da forma, é em relação ao conteúdo. No meio dessa nota, ainda colocaram mais $900 mil, quase $1 milhão, senador Flávio Bolsonaro, portanto, 5 milhões de reais, que não estava no contrato, que ia parar na Madison, em Singapura, no paraíso fiscal, que ia ser, talvez, estamos no campo da hipótese, forma de se pagar propina, de se lavar dinheiro. Então, é disso que nós estamos falando, para quem está nos assistindo, às vezes mandando mensagem, para entender porque nós estamos sendo detalhistas. Nós estamos sendo detalhistas, senador Omar Aziz, porque essa CPI está sendo boicotada pelo Ministério da Saúde. E da mesma forma como nós somos duros com algumas testemunhas vêm aqui e não falam a verdade, nós temos que cumprir o rigor da lei para as autoridades públicas do país, especialmente o Ministério da Saúde. Ou requisitamos o contrato da Covaxin, com todas as informações, até para que possamos pedir desculpas, se for o caso. Ou nós não podemos mais avançar no contrato da Covaxin, nós vamos convocar a Emanuele, semana que vem. Eu assinei um documento encaminhando ao Ministério da Saúde, solicitando documentos que ainda faltam ser entregues. Mas há uma má vontade realmente do doutor Queiroga, né, que veio aqui e se escusou de falar a verdade. A gente recebeu hoje 10h40 o processo 6 da Covaxin do Ministério da Saúde, depois da manifestação aqui na comissão. Senhor presidente, a documentação em relação à Precisa chegou hoje às 10h40. Acabou de chegar hoje às 10h40, inclusive quando Vossa Excelência não estava na presidência, nós voltamos a requerer, inclusive destacamos os termos da lei e a responsabilidade Obrigado, por qual poderia responder o senhor ministro, e em seguida a documentação chegou às 10h40. As informações que foram solicitadas não foram atendidas, para a gente repetir o pedido. Senhor presidente, como eu disse, eu me debrucei sobre todo o processo e vi uma série de irregularidades que vou deixar para terça-feira que vem. Obviamente, eu não quero ocupar o tempo de todos, mas eu gostaria de invocar novamente um senador da República, talvez um dos maiores homens públicos que tenha passado por esta casa. E eu acredito que os senhores tenham tido a oportunidade de conviver, talvez, senador Renan Calheiros, que foi o saudoso senador Mário Covas. Embora engenheiro, e por ser engenheiro, ele dizia que só sabia ler o que estava escrito. Pois bem, eu li o que estava escrito aqui. Esse contrato não tem nada de legal, não tem nada de eficaz, é um contrato ilegal. As notas todas aqui, inclusive notas de empenho e todos os invoices aqui, tem cheiro, tem cara, tem característica de montagem, o que significa que esse contrato, além de ilegal, ele é imoral. Havia um núcleo, ou há um núcleo de propinoduto dentro do Ministério da Saúde que precisa ser investigado por essa CPI. Por isso, faço minhas as palavras do senador Renan, né? Há uma autoridade máxima desse país que disse que não se importava com essa CPI, né? Que estava, não sei qual foi o termo que utilizou para essa CPI. Naquele momento, eu me coloquei no lugar
dos milhões de familiares que perderam os seus entes queridos. Afinal, são mais de 500 mil de mortes. Se a autoridade máxima desse país não está se importando para essas famílias, nós da CPI estamos. Então, no meu minuto final, eu não vou falar, eu apenas peço, em nome dessas pessoas, um minuto de silêncio. Obrigado, senhor presidente.